Então, os exemplos básicos de conjuntos compactos são os intervalos fechados e ilimitados, por exemplo, do tipo AB, ou conjuntos finitos, ou conjunto vazio, ou união de conjuntos com essa cara aqui, união finita de conjuntos com essa cara. Intervalo fechado, limitado e pontos isolados. Bom, a gente viu aula passada também que um conjunto ele é compacto sem somente ser toda a sequência de pontos desse conjunto tem uma subsequência convergente, e essa sequência converge para um ponto de x. E beleza. Então, uma consequência importante aí desse teorema da aula passada é a existência de máximos e mínimos no conjunto compacto. Então, a gente vai ver agora que, para todo conjunto compacto não vazio, a gente sempre tem um elemento máximo e um elemento mínimo. Tá? Então, vamos mostrar isso aí. Vamos pegar um conjunto qualquer compacto aí. Qualquer não, né? Ele tem que ser não vazio para a gente poder montar uma sequência de pontos aí convergindo tanto para o supremo quanto para o ínfimo. Pessoal, aqui não tem muito o que fazer, tá? É só usar as definições que a gente tem. Primeira coisa, dizer que o x é compacto quer dizer que ele é limitado, primeiro. Limitado e fechado, né? Então, como o x é limitado, limitado superiormente, por exemplo. A gente sabe que o conjunto dos números reais ele é completo, né? Então, todo conjunto limitado superiormente tem supremo. Isso aqui a gente está usando aqui R é completo. Bom, a gente sabe também que tanto o supremo quanto o ínfimo eles são pontos de aderência, né? A gente consegue uma sequência crescente de pontos aí convergindo para o supremo e uma sequência de pontos decrescentes convergindo para o ínfimo do conjunto. Então, como o supremo ele é um ponto de aderência do conjunto X, e o X ele é fechado, né? Conjunto compacto, então ele é fechado e limitado. Então quer dizer que o supremo ele está dentro do conjunto. Quando o supremo está dentro do conjunto, a gente diz que ele é o elemento máximo do conjunto. O supremo a gente chama de B. Vou caber aqui, então. Então B, ele é o supremo, está dentro do conjunto, então B é o máximo. A mesma coisa para o ínfimo, né? O conjunto é limitado inferiormente, então tem ínfimo, o ínfimo é ponto de aderência, ponto de aderência está no fecho, o conjunto é fechado, então o ínfimo também pertence ao conjunto. Então, para o ínfimo aí é análogo.
para o mínimo, né? Então, isso aqui é bem importante, né, quando a gente está estudando as funções, funções contínuas, principalmente, a existência de máximos e mínimos. E olha, a gente está pedindo que o conjunto seja compacto. Se ele não for fechado ou ele não for limitado, pode acontecer do conjunto não ter nenhuma coisa nem outra. Por exemplo, se a gente pegar. Vamos pegar um conjunto compacto primeiro. Digamos, pegar a união do um com um intervalo de 2 até 5. Fazendo uma união aqui do um com um intervalo de 2 até 5. Esse aqui é um conjunto compacto, né? Ele é limitado, é fechado, então é compacto. Quem que é o mínimo desse conjunto? O mínimo aqui no caso é 1, e o máximo é o 5. Agora, se a gente pegar um conjunto que não seja fechado, digamos, o conjunto, sei lá, de 3 até 4, aberto no ponto 4. Esse aqui é um conjunto que tem elemento mínimo, né? Tem o 3, por exemplo, é o elemento mínimo dele. Mas o máximo não tem. Ele tem supremo. O supremo dele é 4. Mas esse supremo não pertence ao conjunto. Então, não existe aí elemento máximo para esse conjunto. Qualquer elemento do conjunto, a gente sempre consegue um maior do que ele ainda. E se ele for ilimitado, é mais óbvio, né? O conjunto dos números naturais, por exemplo. Ele tem mínimo, o número um. Esse é um conjunto fechado, mas ilimitado. Então, o elemento máximo aqui dele não vai existir também. Beleza. Pessoal, esse outro teorema aqui, ele é uma versão generalizada de outro teorema que vocês devem ter visto em análise 1, que é o princípio dos intervalos encaixados. Só lembrando aqui, esse, esse princípio, acho que é mais fácil eu abrir a apostila aqui também. Olha, esse princípio dos intervalos encaixados, ele dizia o seguinte: se a gente tiver uma sequência de intervalos aqui, fechados e limitados, um dentro do outro, quer dizer, uma sequência de intervalos compactos, um dentro do outro, então a interseção deles é não vazia. Então, por exemplo, tem um intervalo aqui, I1, de A1 até B1, I2, de A2 até B2, I3, de A3 até B3, e assim por diante. Então, a gente consegue mostrar que existe pelo menos um ponto aí, C, na interseção de todos esses intervalos aí, certo? A gente usa isso, por exemplo, para mostrar que o conjunto dos números reais não é numerável. A gente vai ver a forma geral desse princípio. Agora, em vez de considerar intervalos fechados e limitados, considerando conjuntos compactos, de uma forma geral. Então, uma sequência de conjuntos compactos, um dentro do outro. A interseção também vai ser não vazia. Tá?
Esse é conhecido como o teorema da interseção de Cantor. Esse aqui é outro daqueles teoremas que tem uma versão mais geral, tá? Para espaços métricos, tem uma versão também para espaços topológicos, mas aí a gente tem que colocar umas condições a mais. Então, é parecido com o princípio dos intervalos encaixados, né? A gente vai ter uma sequência de conjuntos compactos, um dentro do outro, todos eles não vazios, então a interseção vai ser não vazia também. Então, quando eu falo que eles são encaixados, quer dizer que o x1 contém o x2, contém o x3, e assim por diante. Então, essa interseção de todos eles vai ser não vazia. Eu falei decrescente aqui, tá? Encaixados. O contexto aí é a mesma coisa. Muito bem, então aqui a ideia é usar aquele teorema que a gente demonstrou, o último teorema da aula passada, dizia que se um conjunto é compacto, então qualquer sequência no conjunto tem uma subsequência convergente. E o limite da sequência ainda pertence ao conjunto, né? Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou desenhar os conjuntos aqui como círculos, enfim, só para ilustrar melhor. Mas claro, está tudo na reta, tá? Então é só um desenho aqui. Então tem um conjunto x1, dentro dele tem um conjunto x2, dentro desse x2 tem um x3, e assim por diante. Como esse conjunto x1 ele é não vazio, eu consigo escolher um elemento desse conjunto, vou chamar de x1. Ok? Aí eu olho para dentro do x2. O x2 também é não vazio, eu consigo um ponto x2 dentro dele. X3 é não vazio, eu consigo um ponto x3 dentro dele. X4 também, e assim por diante. Então aqui a gente está montando uma sequência de pontos dentro do conjunto. Bom, para começar, ele está dentro do conjunto x1, né? Todos os pontos da sequência estão dentro do conjunto x1, que é o maior deles. Vamos construir uma sequência aqui com xn pertencente a xn. Então, para começar, o xn é uma sequência de pontos do conjunto x1. O x1, pela nossa hipótese, é um conjunto compacto. O que a gente mostrou para sequências em compactos? Qualquer sequência no conjunto compacto tem uma subsequência convergente. E o limite da sequência ainda está nesse conjunto X. Então, essa sequência aqui, Xn, ela tem uma subsequência convergente.
Só ver qual que é o teorema aqui. O 229. Então tem uma subsequência chamada xnk, de xn, convergente e o limite dela, chamado de A, ele pertence ao conjunto x1. Ok? Então esse A ele tem que estar em algum lugar aqui. Eu vou colocar ele no meio porque eu sei que ele vai estar na interseção de todos esses conjuntos aí. Bom, eu sei que o limite da sequência está em x1, tá? Mas tem um detalhe aqui. A gente começou com uma sequência aí, x1, x2, x3 e assim por diante. Se eu descartar o primeiro termo, eu tenho uma sequência de pontos no conjunto x2, certo? Então, tirando o primeiro termo, essa aqui é uma subsequência em x2, que ela converge para um ponto A. Deixa eu escrever isso aqui para a gente não se perder. Essa é uma subsequência de x2. Se a gente desconsiderar o ponto x1 aqui, é uma sequência convergente, na verdade, né? Então, o A é limite de uma sequência de pontos de x2. Quer dizer, o A ele é um ponto de aderência do x2. Agora, o x2 ele é compacto, ele é fechado. Então, o fecho do x2 é a mesma coisa que o x2. E assim por diante. A gente consegue concluir, então, que o A ele é um ponto de aderência do x3, do x4, do x5, de todos eles. Pertence ao fecho de todo mundo, que é igual ao próprio conjunto, né, porque eles são compactos. Então, quer dizer que o A ele pertence à interseção de todos os conjuntos Xn. Então, a interseção desses compactos aí, encaixados um dentro do outro, é não vazia também. Beleza? Olha, pessoal, aqui é importante que esses conjuntos sejam compactos, tá? Se eles não fossem, a interseção poderia ser vazia, né? Só para dar dois exemplos aqui. Olha, digamos que o Xn seja alguma coisa do tipo, sei lá, 0 até 1 sobre n, união com ponto n. Ah, não, aqui não vai dar certo. Deixa eu tirar esse n daqui. Por exemplo, x1 seria o intervalo de 0 até 1.
gente começa com esse intervalo aqui. O x2 seria de 0 até 1,5. Então, digamos, daqui até aqui. Aí o x3 de 0 até 1/3. E assim por diante. É uma sequência, então, de um compacto dentro do outro, né? Todos eles são vazios. Qual que é a interseção de todos eles? O único ponto que vai estar dentro de todos esses intervalos aqui vai ser o ponto zero, né? Então, tem um ponto, pelo menos. Na verdade, só tem um ponto, pelo menos essa interseção é não vazia. Agora, se em vez de a gente pegar os intervalos fechados aí, pegasse intervalos abertos, aí não seria verdade, né? Quem que é a interseção dos intervalos abertos aí, de 0 até 1 sobre n? A gente começa aqui com o intervalo de 0 até 1, faz a interseção com o intervalo de 0 até 1,5, e assim por diante. Olha, para começar, o ponto zero, ele não está na interseção porque ele não está em nenhum desses intervalos, né? A gente está tirando essa extremidade aqui da esquerda. E qualquer outro ponto que a gente pegar aí, maior que zero, quando n for suficientemente grande, o intervalo aqui, 0 sobre n, ele não vai incluir esse ponto aqui. Então, ele não vai pertencer à interseção. Então, essa interseção, nesse caso, ela é vazia sim. E a gente poderia também ter exemplos de conjuntos fechados, né? Um dentro do outro, só que não limitados, com interseção vazia. Você consegue pensar no exemplo? Uma sequência de conjuntos fechados, ilimitados, com interseção vazia. Olha, por exemplo, se já... Sim, pode falar. Se eu considerar, por exemplo, um intervalo fechado em A e aberto para mais infinito, e for pegando esse A, por exemplo, depois A mais um. Então, esse conjunto que eu estou referindo agora, ele está contido nesse primeiro. Uhum. Tá, Ele então é a gente começa fechado. com o conjunto x1 aqui, o x2 seria A mais A 1, mais 1. uhum. E o x3? A mais 2. Então, o xn seria A mais n menos 1. uhum. Joia. Isso aí, então aqui a gente tem uma sequência de conjuntos fechados, né? Um dentro do outro, e realmente a interseção deles. Então a gente começou aqui no ponto A, indo para mais infinito, depois foi somando uma unidade, né? Aqui até aqui, mais dois, e assim por diante. Por que que a interseção deles vai dar vazio? Olha, qualquer ponto que a gente pegar aqui da reta, digamos, um ponto X, se a gente pegar um n suficientemente grande, o A mais n vai estar aqui para frente do X, não é? Mas n vai ficar maior que x. Então, esse intervalo aqui, o xn menos 1, ele não inclui o ponto x. Então, se o x não pertence ao conjunto xn mais 1,
Opa, xn menos 1. Ele não vai pertencer à interseção de todos eles, né? Então, realmente, essa interseção, ela é vazia. Então, beleza. Então, pessoal, como eu falei ontem, essa noção de conjunto compacto, ela tem várias definições diferentes. Algumas são equivalentes às outras, dependendo do contexto ou não. A noção mais geral de conjunto compacto é usando coberturas, tá? Então, vamos definir o que é isso. Bom, uma cobertura é o que o nome sugere. Uma cobertura para um conjunto, no espaço topológico em geral, é uma coleção de subconjuntos, tal que a união deles contém o nosso conjunto original. Então, por exemplo, se a gente pensar aqui, né, que o nosso conjunto é esse retângulo vermelho, essa coleção de círculos, ela cobre nosso conjunto K. Quer dizer, o conjunto K ele está contido na união desses conjuntos C1, C2, C3, Cn. Essa cobertura, ela é uma união, tá? É uma união qualquer. Pode ser uma união enumerável, pode ser uma união finita, pode ser não enumerável. Por isso que eu coloquei esse índice aqui, lambda, para reforçar que essa união ela não precisa ser uma união enumerável. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma união de qualquer coisa. Tá? Então, uma cobertura para um conjunto é uma coleção de subconjuntos cuja união contém o conjunto original. Certo? Quando esses conjuntos C aqui forem conjuntos abertos, a gente diz que a cobertura é uma cobertura aberta. E é importante a noção de subcobertura também. O que é uma subcobertura? Seria uma coleção menor do que cobertura. Como se fosse um subconjunto da cobertura. Mas subconjunto é meio estranho falar. Então, mais formalmente, se a gente tem uma cobertura aqui, C lambda, de um conjunto K, a gente pega um conjunto aqui, lambda linha, um subconjunto de índices do nosso conjunto de índices lambda, a gente diz que essa coisa aqui, a união de lambda em lambda linha, é uma subcobertura de K, se essa união ainda contém o conjunto K. Tá? Para ficar mais claro aqui. Digamos que o nosso conjunto K é uma coisa desse tipo aqui. Então, por exemplo, esse aqui é meu conjunto C1, esse aqui é meu conjunto C2, aqui meu conjunto C3, aqui meu conjunto C4, digamos que tem um conjunto C5 aqui, e colocar um conjunto C6 também. Então, se eu pensar na união de todos esses conjuntos aqui, C1, C2, C3, C4, C5, C6, a união deles contém o conjunto K, certo? O K ele está contido na união aí do C1, C2, C3 até o C6. Então, essa coleção de conjuntos aqui, eu vou colocar como C caligráfico aqui, C1, C2. Isso aqui é uma cobertura para cá. Por quê? Porque essa união está cobrindo todo o conjunto, né? Não tem nenhum ponto de fora. Agora, olha, se eu tirar o conjunto C3, por exemplo,
Olha, digamos que eu tirei o C3. Deixa eu apagar ele aqui. Acho que o C3 era esse, né? Olha, eu tirei o C3. Se eu tirar o C3, ficaram pontos aqui do conjunto K descobertos, né? Então, essa coleção aqui, C1, C2, C4, C5, C6, não é uma subcobertura para cá. Então, eu não podia tirar o C3 aí. Agora, se eu tirar o C5, vamos ver o que acontece. C5 é esse conjunto aqui. Tem algum ponto do K descoberto? Não tem, né? Então, o C5 aqui não está fazendo diferença nenhuma. Eu posso pegar, então, essa outra cobertura aqui, chamada de C', só pegando os conjuntos C1, C2, C3, C4 e C6. Isso é uma subcobertura da nossa cobertura original, do conjunto K. Tem mais alguma outra cobertura que a gente pode fazer aí? Olha, se eu tirar o C6, por exemplo, também não faz diferença nenhuma, né? Olha, se eu tirar o C6 aqui. Eu não tenho nenhum ponto do K descoberto ainda. Então, essa outra cobertura aqui, digamos, C2 linhas, é o C1, C2, C3 e C4, ainda é uma cobertura de K, e ela é um subconjunto da C', né? E do C também. Então, ela é uma subcobertura de C para K. Tudo bem? Então, a ideia é realmente o que o nome sugere. Tem que cobrir o conjunto e ainda ser, de uma certa forma, um subconjunto aí da cobertura original. Então, pensando no espaço topológico em geral, um conjunto onde a gente pode dizer quando o conjunto é aberto ou não, a gente diz que, pensando no espaço topológico em geral, deixa eu x isso. Então, em um espaço topológico, a gente diz que um conjunto é compacto se toda cobertura aberta tem subcobertura finita. Então, tem que ser uma cobertura e os elementos da cobertura são conjuntos abertos também. Tá? Então, se toda cobertura aberta de K,
essa definição geral, então, de conjuntos compactos. A gente definiu o compacto na reta como sendo conjuntos fechados limitados, né? A gente vai ver daqui a pouco que essa definição que a gente deu, usando conjuntos fechados limitados, e essa, usando coberturas, são equivalentes, tá? Na reta. Só para dar um exemplo aqui, pensando na reta de novo, ou melhor, vamos pensar em um contexto um pouco mais geral. Digamos o R2, o plano. O R2. Será que o plano ele é um conjunto compacto dele mesmo? Vocês conseguem pensar numa cobertura do plano que não tenha subcobertura finita? Olha, se a gente pensar assim, pensar no conjunto C1 como sendo a bola aberta aí de centro em zero e raio 1. Tá? Então, essa bola aberta com centro na origem e raio 1. Isso aqui é o meu conjunto C1. Estou considerando tudo que tem aqui dentro também. O C2, bola com centro na origem e raio 2. Então, essa coisa aqui. E assim por diante. A gente vai aumentando o raio, indo para infinito. Então, de uma forma geral, o Cn seria a bola com centro em zero e raio n. Então, essa coleção aqui dos conjuntos Cn é uma cobertura aberta para todo o plano, né? Não tem nenhum ponto aqui do plano que vai ficar de fora. Uma hora ele vai cair dentro de alguma bola dessas. Então, isso aqui é uma. E são conjuntos abertos esses. E a gente consegue uma subcobertura finita, parar num certo índice aí, sei lá, para n igual a 1 milhão, por exemplo. Parei aqui. Ainda vai cobrir o R2? Digamos, C' seja essa cobertura aqui. C1, C2, parei no índice N. É uma subcobertura de R2? Comecei no 1, foi para 2, foi para 3, aí eu parei no N. Então, qualquer ponto aqui que tenha uma distância até zero maior do que N, ele vai estar fora dessa subcobertura, né? Então, esse ponto ele não está mais coberto por essa cobertura. Então, esse é um exemplo de uma cobertura que não tem subcobertura finita. Então, isso mostra que o R2 ele não é compacto. A gente poderia ter pensado a mesma coisa para a reta, né? Na reta, vocês conseguem pensar numa cobertura para a reta que não tenha subcobertura finita?
Olha, mesma ideia de antes. Em vez de a gente trabalhar com bolas abertas, vamos trabalhar com intervalos abertos, tá? Um dentro do outro, crescendo assim. Então, digamos, eu estou começando aqui no ponto zero e pegar um intervalo aberto de -1 até 1. Esse é meu C1. O C2 vai ser o intervalo de -2 até 2. C3 de -3 até 3, e assim por diante. Então, de uma forma geral, Cn vai ser de -n até n. Bom, se a gente fizer a união de todos esses intervalos aí, o que a gente vai ter? A reta inteira, né? A reta aqui, no caso, vai ser igual à união de todos esses intervalos aí de Cn. Então, isso aqui é uma cobertura para a reta. Uma cobertura aberta. Porque todos esses intervalos aqui são abertos, né? A gente consegue uma subcobertura finita para essa reta aqui? Não, né? É a mesma coisa de antes. Se a gente parar em algum ponto n aí, o que a gente vai ter? Vai ter só intervalos de -n até n. Qualquer coisa maior que n, ou menor que -n, vai estar fora da, dessa união aí. Então, esse é um exemplo de uma cobertura para reta que não tem subcobertura finita. Mas olha, e se em vez da reta eu pensasse no intervalo aqui, compacto, intervalo fechado e limitado, digamos, sei lá, se eu pegar um intervalo qualquer aqui, essa união de intervalos aqui, C1, C2, C3, ainda está cobrindo o intervalo, né? Ela cobre a reta inteira, então vai cobrir essa partezinha aqui. Eu consigo uma subcobertura finita dessa cobertura para esse intervalo aqui, esse intervalo aí. Consigo, né? Como ele é limitado, ele vai ter uma cota superior e uma cota inferior aí. Se a gente pegar um n grande o suficiente, o próprio intervalo aqui, Cn, ele vai conter o intervalo i. Então, essa subcobertura de um elemento só, ela já é uma subcobertura finita para o nosso intervalo i, dessa, dessa cobertura infinita. Para o intervalo i, desse jeito a gente sempre consegue isso, porque ele é compacto. Para a reta, como ela não é compacta, a gente consegue exemplos de coberturas que não têm subcoberturas finitas. Tá? Bom, aqui tem mais alguns exemplos. Olha só, aqui o nosso conjunto K é um intervalo de 1/4 até 3/4. A gente vai construir uma cobertura aberta aí para esse conjunto, tá? Então, por exemplo, peguei o intervalo de 0 até 2/3, aberto, em 0 em 2/3, o intervalo de 1/3 até 1, e o intervalo de 1/2 até 9 décimos. Então, essa coleção aqui, C1, C2, C3, ela é uma cobertura para esse conjunto K, não é? Se a gente fizer a união de C1, C2 e C3, essa união contém esse intervalo vermelho aqui, de 1/4 até 3/4. Então, é uma cobertura.
E se eu tirasse aqui o intervalo C3 da cobertura, o que sobrou ainda continua cobrindo, né? Então, essa selinha aqui, usando só os intervalos C1 e C2, é uma subcobertura do conjunto K, em relação à cobertura original. Se eu tirasse o C2 também dava certo, né? Só com o C1 e o C3 eu ainda estou cobrindo o intervalo K. Agora, se eu tirasse o C1, aí não dá certo mais. Só esses pontos entre 1/4 e 1/3, eles ficam descobertos. Então, esse C2 e C3 não é uma subcobertura para K. Esse exemplo também é interessante. É aquele conjunto 1 sobre N, que a gente trabalha direto, né? 1/2, 1/3, 1/4. A gente sabe que esse conjunto é um conjunto discreto. Quer dizer, todos os pontos desse conjunto são pontos isolados. Então, eu consigo um intervalo aberto aqui, I1, que só contém o ponto 1 do conjunto. Intervalo I2, que só contém o ponto 1/2. O I3 só contém 1/3. O I4 só tem 1/4. E assim por diante. Então, um intervalo não tem intersecção com o outro. Então, a coleção de todos esses intervalos aqui forma uma cobertura para o conjunto X, certo? Agora, se a gente pegar e tirar qualquer um desses intervalos, aí o ponto vai ficar descoberto, né? Então, esse é um exemplo de uma cobertura que não tem nenhuma subcobertura além dela mesma, para esse conjunto. Para reta, a gente já tinha dado o exemplo daquela cobertura do -1, -2, 2, que vai crescendo, né? Aqui é um outro exemplo. Nesse exemplo aqui, o que a gente tem? Bom, nós estamos na reta aqui. A gente vai começar cobrindo da seguinte forma. Vai começar do ponto 0 até o ponto 1, aberto nos dois. Depois, o ponto 1 até o ponto 2. Do 2, a gente vai para o 3. E assim por diante. E os negativos também. -1. E por aí vai. Mas tem um problema que isso aqui não é uma cobertura para reta, né? Porque esses pontos aqui da interseção, eles não estão, esses pontos da fronteira, eles não estão sendo cobertos por ninguém. Então, para resolver isso, a gente vai colocar mais alguns intervalos aí, digamos, de -1,5 até 0,5, aqui de -0,5 até 0,5, 0,5 até 1,5, e por aí vai. Então, juntando esses intervalos aqui com esses, a gente cobre toda a reta. E se eu tirar qualquer um deles, se eu tirar esse intervalo aqui, por exemplo, aí vai ficar o ponto 0 descoberto, né? Então, eu não posso tirar esse intervalo aí. Se eu tirar o intervalo de 1 até 2, aí o ponto 1,5 fica descoberto. Então, nessa cobertura aqui eu não posso tirar nenhum dos intervalos. É uma cobertura que não tem nenhuma subcobertura própria, só tem ela mesma. Bom, beleza. Então, a gente vai mostrar agora aqui. A gente vai mostrar que essas duas noções de conjuntos compactos, que a gente deu a aula passada, dizendo que era um conjunto fechado e limitado,
E agora, a definição geral que toda cobertura aberta tem subcobertura finita, elas são equivalentes, tá? Então, esse é conhecido como o teorema de Borel-Lebesgue. A gente vai mostrar a ida primeiro, porque a volta é mais simples, na verdade. A gente vai mostrar que toda cobertura aberta de um conjunto compacto da reta, compacto no sentido fechado e limitado, ela tem um subconjunto, uma subcobertura finita. Ok? Então, você pega um conjunto compacto. Compacto no sentido fechado e limitado. Então, seja K fechado e limitado. Então, toda cobertura aberta de K tem subcobertura finita. A gente vai dividir a demonstração aqui em dois casos. Primeiro caso, quando esse conjunto K for um intervalo fechado e limitado, e depois o caso geral, tá? O compacto em geral. O primeiro caso. Então, nesse caso, a gente vai considerar o intervalo do tipo AB, intervalo fechado e limitado. A demonstração aqui, nesse caso, é por absurdo, tá? A gente vai supor que existe uma cobertura aberta que não admite subcobertura finita para esse intervalo aqui. Então, tem uma cobertura aberta aí. Vou chamar de C essa cobertura. Os elementos da cobertura são todos conjuntos abertos, tá? Vou chamar de A lambda. Estão indexados aí num conjunto de índices qualquer. Pode ser não enumerável também. Então, beleza. Tem uma cobertura aí que não tem subcobertura finita. Qual que é a ideia aqui? Bom, aqui está nosso intervalo de A até B. Então, o que eu estou falando é que se eu pegar só um número finito de elementos aqui da cobertura, eu não consigo cobrir o intervalo inteiro. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse intervalo aqui pela metade. Então, eu tenho duas partes aqui. Uma parte aqui e outra aqui. Como qualquer subcobertura aqui não cobre todo o intervalo, então, pelo menos uma das duas partes, ela não pode ser coberta por um número finito de elementos aqui da cobertura, né? Porque se eu conseguisse um número finito cobrindo essa parte e um número finito cobrindo essa, juntando as duas, os dois conjuntos finitos, a gente cobre o intervalo inteiro, que contradiz a nossa hipótese. Então, pelo menos um dos dois lados, ele não admite subcobertura finita. Tá? Então, digamos que seja esse lado esquerdo aqui.
Esse intervalo que não admite subcobertura finita, eu vou chamar de A1B1. Tá? Ele tem exatamente a metade do tamanho do intervalo original. Então, esse intervalo ele não tem subcobertura finita. O que a gente vai fazer agora? Mesma coisa. Dividir esse intervalo aqui em duas partes, e uma das duas não tem subcobertura finita. Digamos isso daqui. Esse intervalo a gente vai chamar de A2, B2. Como esse intervalo não tem subcobertura finita, se a gente dividir ele em duas partes, uma das duas não tem subcobertura finita. E assim por diante. Bom, o que a gente está construindo aqui? A gente está construindo uma sequência de intervalos, um dentro do outro, todos eles fechados e limitados. Então, o que a gente pode falar sobre a interseção de todos eles? Pelo teorema da interseção de Cantor, a interseção deles é não vazia, né? Tem um ponto aí contido em todos eles. Tem uma sequência de compactos encaixados. Então, essa interseção é não vazia. E tem outro detalhe aqui, pessoal. A gente começou com o intervalo de comprimento vai de A até B, né? Então, o comprimento desse intervalo original era B menos A. No segundo passo aqui, a gente diminuiu pela metade. Então, o intervalo de comprimento B menos A sobre 2. Aqui, diminuiu pela metade de novo. E assim por diante. Então, o intervalo aqui, no passo N, o intervalo, digamos, IN a NBN, ele tem comprimento B menos A sobre 2 elevado a N. Então, o comprimento desse intervalo está tendendo a zero, né? Então, beleza. Eu sei que essa interseção é não vazia, então tem um ponto aí nessa interseção. Na verdade, só tem um ponto, porque como o intervalo está tendendo a zero, esse intervalo ele vai colapsar, né, num ponto só. Então, existe um ponto aí que é exatamente a interseção desses intervalos aí, a NBN. Ele está aqui no A3B3, A2B2, enfim. Eu vou colocar ele aqui em cima, esse ponto aqui. Bom, voltando lá na cobertura. Essa aqui é uma coleção de conjuntos abertos, que cobre todo esse intervalo aqui, certo? Então, algum elemento aí da cobertura, ela tem que cobrir o ponto C. Olha, algum elemento aí dessa cobertura, a lambda, ele cobre o ponto C. Esse lambda é um conjunto aberto, tá? Então a gente pode pensar que ele é um intervalo aberto. No mínimo, ele contém um intervalo aberto aí dentro dele, tá? O C é um ponto interior desse conjunto, a lambda. E o que acontece?
O problema aqui é que aqueles intervalos AN e BN, todos eles contêm o ponto C, mas o comprimento desse intervalo está indo para zero, não é? Então, se a gente pegar o N suficientemente grande, o que vai acontecer? Ele vai estar totalmente contido aí nesse conjunto A lambda. E qual que é o problema? Bom, a nossa hipótese, o jeito que a gente construiu esses intervalos AN e BN, é justamente que eles não podem ser cobertos por um número finito de elementos aqui da cobertura. E aí está a contradição, né? A gente disse que não tinha um número finito, e a gente conseguiu um único conjunto que cobriu todo o nosso intervalo ANBN. Se a ANBN está totalmente contido no conjunto A lambda. Aqui está a nossa contradição. Tudo bem, pessoal? Então, essa daí é a demonstração no caso onde o nosso compacto era um intervalo fechado e limitado. Vocês entenderam aí? Tem alguma dúvida aqui nessa demonstração? Bom, beleza. Então, vamos continuar aí para o caso geral. O caso geral, na verdade, não tem muito segredo. A gente vai acabar caindo no nosso primeiro caso. É o seguinte. Pegar um conjunto qualquer, fechado e limitado. Bom, se ele é fechado e limitado, como ele é limitado, para começar, a gente consegue um intervalo fechado AB que contenha totalmente esse conjunto K. Ok? Então, está totalmente contido nesse conjunto AB. Por que isso? Bom, eu estou falando que o K é um conjunto limitado. Então, ele tem uma cota superior e tem uma cota inferior. Então, eu chamo essa cota inferior de A, essa cota superior de B, e pronto. A gente tem esse conjunto fechado aqui e o K tem que estar aqui dentro. Ele não precisa ser um intervalo, tá? Ele pode ser um intervalo, mais uns pontos aí, enfim. A gente quer mostrar que toda cobertura aberta de K tem uma subcobertura finita, ok? Vamos pegar uma cobertura qualquer aí de K. Uma cobertura aberta. Então, tem uma coleção de abertos aí. A1, A2, A3, assim por diante, que está totalmente cobrindo esse conjunto K, ok? A ideia é pegar essa cobertura aqui e completar ela para cobrir não só o conjunto K, mas o intervalo AB inteiro, tá? Porque daí a gente consegue aplicar o caso anterior. Então, como é que a gente pode, usando essa cobertura, o que falta para a gente completar aqui no intervalo AB? Olha, digamos que a gente pega esse conjunto aqui. Chamado de A, toda reta e tirando o conjunto K.
É um conjunto aberto, né? O K é fechado, então o complementar de um fechado é aberto. Professor, eu tenho uma dúvida. Sim, pode falar. Por que você já não pode usar direto o caso anterior? Porque se você provou pelo caso anterior que todo conjunto fechado, né? Um intervalo fechado, você consegue ser uma subcobertura finita. Como Sim. o K está contido nesse intervalo fechado, a quantidade de elementos da cobertura não vai aumentar, né? Ela continuaria sendo finita. Então, o problema é que eu tenho uma cobertura aberta do conjunto K, tá? Então, tem uma coisa assim. Olha, aqui está nosso conjunto K, digamos, e aqui está nosso intervalo AB. A única coisa que eu sei por enquanto é que a cobertura ela cobre o K. Eu não sei nada dela sobre o intervalo AB. Se eu tivesse alguma coisa cobrindo o intervalo AB, aí sim, eu posso dizer que vou ter uma subcobertura finita aqui. Mas para o K, a princípio, ainda não. Tudo bem? E é justamente isso que a gente está tentando fazer agora. Eu tenho uma cobertura aqui para o K, e a gente vai completar essa cobertura para cobrir o intervalo AB também. E aí usar o caso anterior. Ok. Beleza? Então, olha, esse A aqui, que é o complementar do K, o K é fechado, então o A é aberto. Foi um teorema que a gente mostrou, né? Um conjunto é fechado sem somente ser o complementar dele aberto. Então, essa outra cobertura aqui, vou chamar de ser linha, que é a cobertura original que cobriu o conjunto K, quando eu coloco esse conjunto A, na verdade está cobrindo a reta inteira, né? Então, C' aqui, que é a cobertura de K, mais o que está fora do K, é uma cobertura para R. Bom, ela cobre toda a reta, então, em particular, ela cobre o intervalo AB. Agora sim, a gente tem uma cobertura para B. Pelo caso anterior, tem uma sobrecobertura finita disso daqui. Chama de ser duas linhas, tá? Cobertura para o intervalo AB. Olha, como é que a gente pode escrever essa subcobertura? Bom, é no máximo uma quantidade finita de elementos aqui do conjunto C. Então, digamos, C1, C2 até Cn, número finito de abertos aqui. E pode acontecer da gente estar usando ainda esse conjunto A. Ou não, mas não faz mal colocar ele aqui. Se isso daqui cobre, então qualquer coisa que a gente coloque a mais também vai cobrir, né? Olha, essa parte aqui, vou chamar de C3 linhas, isso aqui é uma sobrecobertura da nossa cobertura original C. Tá?
Tá, e daí? Olha, essa coisa aqui, ela cobre o intervalo AB, ok? Desenho de novo. Então, a gente tem nosso intervalo AB aqui. Nosso conjunto K está aqui, digamos. E a gente tem uma cobertura aqui, C1, C2, Cn, para o intervalo AB. Na verdade, é uma subcobertura para o K, né? E ainda a gente está colocando esse conjunto A. Quem que era o A mesmo? Era toda a reta tirando o conjunto K. Isso. É o complementar do K. Então, o conjunto A é isso daqui. Vai daqui até o infinito e daqui até o infinito. Então, C1, C2, Cn mais o conjunto A é uma cobertura para o intervalo AB. Agora, se eu tirar o A ele não tem interseção com K, né? Então, quando eu tiro o A, o que sobrou ainda tem que continuar cobrindo o K. Por quê? Antes já cobria, tirei o A, que ele não tem interseção com K, o que sobrou tem que continuar cobrindo. Então, como a interseção do A com K é vazia, e essa cobertura aqui, o C2 linhas, é uma cobertura para cá, então tirar o A não faz diferença nenhuma. Essa outra cobertura aqui, que é o C1 até o C, é uma subcobertura de C, né? Daquela cobertura que a gente começou antes, que ainda cobre o campo. Então, pronto. Dado qualquer cobertura aberta, a gente conseguiu uma subcobertura finita aí. Beleza? Então, esse é o nosso teorema de Borel-Lebesgue. Aqui tem um desenho, tá? Mais ou menos que eu fiz ali no... Bom, a gente vai mostrar a recíproca agora. A gente mostrou aqui, se o conjunto é fechado e limitado, então toda cobertura aberta tem subcobertura finita. Agora a gente vai mostrar a recíproca. Se toda cobertura aberta dele tem subcobertura finita, então ele tem que ser fechado e limitado. Tá? Esse teorema é mais fácil de demonstrar do que aquele outro. É só por absurdo, tá? Vamos mostrar a recíproca aqui, então. A gente vai pegar um conjunto aí da reta. Então, que toda a cobertura aberta dele tem a subcobertura finita.
gente vai mostrar que esse conjunto é fechado e limitado. Então, são essas duas propriedades que a gente tem que mostrar. Primeiro que ele é fechado, depois que ele é limitado. Então, primeiro, essa demonstração é interessante da parte de ser fechado. Lembrando, dizer que um conjunto é fechado quer dizer que o complementar dele é aberto, certo? O complementar dele, que é a reta menos o conjunto K, é aberto. Quer dizer, ou esse conjunto ele é vazio, ou todo ponto dele é ponto interior. Se ele for vazio, aí o K vai ser a própria reta, né? E a reta é um conjunto fechado, então aí acabou. Então vamos supor que ele é não vazio. E mostrar que todo ponto dele é ponto interior. Então a gente tem a seguinte situação. A gente tem nosso conjunto K aqui. Estou supondo que não é toda reta, né? Então eu consigo um ponto que está fora desse conjunto aí. Ponto X, digamos. Então qual que é a ideia? Para cada ponto aqui do conjunto K, cada ponto Y, a gente sempre consegue dois intervalos aqui. Um contendo esse ponto, outro contendo esse, que não tem interseção entre si, certo? Então eu vou chamar esse intervalo aqui de JY. E esse intervalo aqui, vou chamar de IY. Eu vou manter o Y, porque eu quero indexar em relação a esse ponto aqui, tá? Por que eu estou fazendo isso? Se eu pegar um outro ponto qualquer aqui, Z, de novo, eu vou ter um intervalo aqui, JZ, e outro intervalo aqui, digamos, IZ, ok? Pegando esses intervalos aqui, JY, JZ, JW, enfim, a gente vai fazer uma cobertura para o nosso conjunto K. Então, essa coleção aqui, JY, onde o Y pertence a K, é uma cobertura aberta para K. Se é uma cobertura aberta, a nossa hipótese é que ela tem uma subcobertura finita, né? Uma subcobertura finita, então eu posso escrever assim. Tem um número finito de pontos aqui, né, que a gente vai tomar para construir esses intervalos. Então, digamos, JY1, JY2, JYN. Isso aqui ainda cobre o conjunto K. Tá aí o ponto X aqui. O que a gente vai fazer com ele? Bom, aqui eu vou ter um intervalo IY1, intervalo IY2 e Y3, e assim por diante, todos eles contendo ponto X, certo? Então, se eu fizer a interseção de todos eles, a gente ainda vai ter um intervalo aberto, que é uma interseção finita de intervalos abertos, contendo ponto X, certo?
Então, a gente tem o seguinte. Eu vou chamar de I a interseção de todos os intervalos I, Y, I. E aqui variando de 1 até I. Então, são os equivalentes aqui do J, né? JY1, JY2. Aqui a gente tem Y1, Y2 e assim por diante. A gente está fazendo a interseção desses intervalos aí. Eu quero mostrar que esse intervalo aqui, ele não intercepta o conjunto K. Como é que a gente pode fazer isso? Olha, a gente sabe que o intervalo I ele está contido, por exemplo, no intervalo I1. Então, ele não tem interseção com o intervalo Y1. Ele não tem interseção com o intervalo IJ1, né? Porque o I1 e o IJ1, a interseção deles é vazia. Foi assim que a gente construiu. A mesma coisa vale para todos os intervalos J. A interseção dele com qualquer intervalo JI é vazia. Então, o que a gente pode dizer disso daqui? A interseção de com a união de todos os intervalos J, ele não intercepta nenhum deles, então não intercepta ninguém da união, certo? Agora, a união desses intervalos J, elas estão cobrindo o conjunto K, né? Então, o próprio intervalo I aqui, ele não vai interceptar o conjunto K, porque o conjunto K está contido aqui, nessa união de intervalos. Então, a interseção de I com K é vazia. Quer dizer que o I está totalmente contido no complementar do K. Que é o nosso conjunto A, né? Então pronto, a gente tinha o nosso conjunto A aqui, pegamos um ponto dele e construímos um intervalo aberto contendo x, totalmente contido no conjunto. Isso quer dizer que o ponto x é um ponto interior do nosso conjunto A. Quer dizer, todo ponto do conjunto A é ponto interior, então o conjunto A é aberto. Se o A é aberto, o complementar dele é fechado. Que era o que a gente queria mostrar, né? Então mostramos que ele é fechado, falta mostrar que ele é limitado. O limitado é mais fácil. Olha, pensando naquela cobertura para a reta inteira que a gente viu antes, essa daqui. Cobertura do tipo menos n até n. Pegando o intervalo de menos 1 até 1, menos 2 até 2, menos 3 até 3, isso vai cobrir toda a reta, certo? Então, se cobre toda a reta, vai cobrir qualquer conjunto dela. Se isso é uma cobertura, tem subcobertura finita. É a nossa hipótese, né?
Vamos dizer que a cobertura é finita, então ela vai parar em algum índice, né? Vai parar no índice menos NN, por exemplo. Então a gente começou aqui de menos 1 até 1. Depois de menos 2 até 2, e assim por diante. E vamos parar aqui no menos N até N. Então, isso aqui está cobrindo o nosso conjunto K. Então, o K ele tem que estar em algum lugar daqui. Tem uma cota superior, tem uma cota inferior. Então, K está contido aqui em menos N até N. Ele é limitado. Tudo bem, pessoal? Então, esses dois teoremas aqui eles mostram a equivalência do conjunto, da definição de conjunto compacto, sendo fechado e limitado ou sendo toda cobertura aberta tem subcobertura finita. E, na verdade, juntando com o que a gente viu na aula passada, a gente tem três equivalências aqui. Tá? Dizer que um conjunto é compacto é a mesma coisa de dizer que ele é fechado e limitado, dizer que toda cobertura aberta tem subcobertura finita, e também dizer que toda sequência toda sequência de pontos em X tem uma subsequência convergente para algum ponto de X. Então, são várias definições equivalentes na reta. Agora, em contextos mais gerais, espaços topológicos, espaços métricos mais gerais, elas não são equivalentes. Tá? Tem conjuntos que satisfazem uma propriedade e outra pode não satisfazer. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui, então, essa parte de topologia. Na próxima aula, a gente já começa a estudar limites de funções. Ok? Vou tentar amanhã deixar a próxima lista de exercício no Moodle já. Boa noite para todo mundo e até semana que vem. Boa noite. Até semana que vem.